Boa noite! Boa noite, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acho que é preciso que a gente fale não só uma vez, mas várias vezes, que é o baralho cigano, né? Boa noite, Franciele, seja bem-vinda! Pessoal chegando. Hoje tá uma noite um pouco mais fria, não sei como é que tá aí pra vocês, mas tá um pouco mais frio hoje aqui, né? Aqui em São Paulo, pelo menos, deu uma caída na temperatura e eu sou um pouco mais frienta. Eu já coloquei a minha blusinha aqui para poder aguentar um pouco mais o frio. Boa noite, querida. Sejam todos e todas bem-vindas. Esperando o povo chegar para a gente poder aquecer a nossa live aí e falar desse assunto tão bacana, que são as curiosidades do baralho cigano. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Boa noite, Cine. Boa noite, querida. Tô aqui falando que aqui em São Paulo tá um friozinho. E aí, onde vocês estão? Vocês estão em São Paulo também? Não? Se não, coloca aqui para eu saber. Como é que tá o tempo de vocês aí? Como é que tá a temperatura? Acho que agora a gente entra no outono, né, galera? E aí a temperatura já começa a cair, né? Boa noite, Marisa. Sejam bem-vindas. Espero que hoje a nossa live fique tranquilinha aí, né? A Cine é do Mato Grosso, gente. Tá calor demais. Olha, eu aqui de blusa, ela deve estar rindo lá, né? Que legal, gente. Que legal. Então, vamos começar falando um pouco aqui do baralho. Então, essa live tem mesmo a intenção de falar sobre o baralho cigano. Para todo mundo que gosta dessa ferramenta que é o baralho, né? Sim. Ah, a Franciele falou que também é do Mato Grosso. Bacana. Olha aí, né? Pertinho aí, possivelmente uma da outra. Mas retomando aqui, né? Então, todos sejam bem-vindos. Mais uma vez, boa noite para todos. E retomando aqui a minha fala, né? Que o baralho cigano é essa ferramenta maravilhosa. E às vezes a gente não fala exatamente do que ele é. A gente fala de tudo o que ele faz. Mas às vezes a gente não fala da questão técnica mesmo, né? Quando você pergunta, tá, mas o que é um baralho cigano? Às vezes a gente acaba falando dos benefícios que ele traz, né? Fala do potencial que ele tem, mas às vezes a gente não fala daquilo que é óbvio. Então a ideia hoje é que a gente possa falar do que é óbvio mesmo no baralho cigano. E isso é para todo mundo que tem curiosidade com o baralho cigano, para aqueles que gostam do baralho e gostariam de ter uma renda extra, de trabalhar com baralho, ou para usar para si próprio também. Né? Às vezes a gente tem curiosidade e a gente quer usar para nós, para o nosso uso pessoal. Então, ou nós somos terapeutas, coloca aqui para mim se eu tenho algum terapeuta que está aqui na live comigo, né, que já trabalha, não com baralho, mas também, né, se trabalha com baralho também, mas que já trabalha com terapias, ou que tem curiosidade mesmo, né, de conhecer o baralho cigano, de se aprofundar mais nessa arte tão maravilhosa que é o baralho. Então, a ideia hoje é a gente falar um pouco desse instrumento que a gente tem na mão e tanto tempo e que a gente poderia aproveitar muito mais se a gente tivesse essa consciência e entendesse que é uma ferramenta que pode estar na mão de qualquer pessoa, como eu falei na live anterior, contanto que você saiba, claro, utilizar ele e manusear ele, certo? Então, o que é o baralho? O baralho cigano, diferente do primo dele, que é o tarô, ou dos outros oráculos, ele possui 36 cartas que são divididas através de imagens do nosso cotidiano. Simples assim. Então, quando a gente pensa no baralho, tem que ter 6 cartas. E a gente entende que ele é um baralho cigano. Os oráculos que contêm mais cartas, eles vão ter outras classificações. Por exemplo, o tarô, ele é conhecido tarô por quê? Ele contém 78 cartas. O oráculo, ele tem muito mais que 30 cartas. Tem oráculos das deusas 50. E a gente vai ter uma variação e classificações de oráculos de cartas
que nós vamos fazendo essa diferença. Então, quando a gente fala do baralho cigano, deixa eu pegar aqui para vocês. Então, quando a gente fala do baralho cigano, que são as imagens que vocês já conhecem, que vem com os ciganos, com a cigana, que traz as imagens de alguma forma do nosso cotidiano, né? Eles são compostos por 36 cartas. É isso que faz com que a gente tenha essa diferença e a gente entenda quando a gente fala do baralho, para não ter confusão. Porque às vezes a gente fala assim, eu jogo cartas. E aí, cartas, gente, é um universo de cartas. Nós temos muitas. A gente tem o tarô dos anjos, a gente tem o oráculo das deusas, a gente tem o tarô de Marsella, olha eu falando errado aqui, hein? O tarô de Marsella, a gente tem o mitológico, né? O tarô mitológico. Então, a gente tem uma diversidade de cartas. E o baralho cigano é um oráculo de cartas, mas ele é chamado de baralho cigano justamente porque ele possui 36 cartas. E aí ele é classificado como divinatório, justamente por conta da palavra que vem de adivinhação. Mas calma que eu já vou explicar, porque a gente já falou sobre isso, sobre a questão divinatória e de adivinhação. Justamente porque gera muita confusão nas pessoas quando a gente fala sobre essa questão de ser divinatória. Só que a gente não pode esquecer que nós temos os estudiosos que vão falar sobre as cartas e eles analisam, na verdade, né, as cartas como sendo uma arte, sim, divinatória, mas porque vem do divino, certo? Como se as cartas, as lâminas das cartas, elas fossem o espelho da nossa alma. Fossem o espelho da alma. Bonito isso, né, gente? Justamente por quê? Por que seria o espelho da alma? Porque ele acessa o nosso subconsciente e o nosso inconsciente. Então, é dessa forma que quando a gente fala sobre o baralho cigano e a gente vai entendendo, então, que nós acessamos através das cartas, né, das lâminas das cartas, a gente acessa esse universo mais inconsciente por conta das imagens que as cartas vão trazendo para nós. Certo? Claro, eu venho falando para vocês sobre a questão do inconsciente coletivo e explicando para vocês que as cartas elas acessam o nosso inconsciente coletivo. Consequentemente, ela também acessa o nosso inconsciente, nosso subconsciente, né? O nosso inconsciente pessoal, que significa que é o nosso. Então, se você está ali como terapeuta oracular, né? Você está fazendo a leitura de cartas para o seu consulente, na hora que você tira as cartas para aquela pessoa, você está acessando o inconsciente dela. As cartas, elas acessam o inconsciente coletivo, mas na hora que você está tirando as cartas para o seu consulente, as cartas, elas acessam o inconsciente daquela pessoa. Por isso que a gente consegue analisar e ver o que está acontecendo na vida daquela pessoa a partir da energia que as cartas trazem, que refletem o inconsciente da pessoa. Né? Então, calma que a gente vai chegar lá, né? Fiz uma colinha aqui, tô dando uma olhadinha para poder seguir uma linha de raciocínio com vocês hoje, tá bom? Então, quando o baralho ele acessa o subconsciente, ele vai estabelecer uma sincronicidade. Gente, esse conceito de sincronicidade, quem trouxe foi o Jung. O Jung era um psiquiatra, um psicólogo suíço, e por sinal, eu sou psicóloga, todo mundo sabe, né? É a teoria que eu sigo, é a teoria do Jung. Então, ele trouxe esse conhecimento sobre a sincronicidade. O que seria isso? São aquelas coincidências significativas. Sabe, de repente você sonhou uma borboleta, né? Aí aquela borboleta ela é da cor azul. Aí de repente durante o dia começa a aparecer um monte de cores azuis para você. Você fala, nossa, azul de novo, sonhei com isso. Aí de repente você tá passando ali, indo pro trabalho, nem tá tá num local que às vezes não teria borboleta, e a borboleta aparece do nada.
Você trabalha lá no 5º, 23º andar, não sei, e de repente aparece uma borboleta azul para você. Então, são essas coincidências significativas que o Jung trazia, né? Então, quando a gente está na leitura do baralho cigano, a gente acessa esse inconsciente e essas coincidências elas vão aparecendo ali nas cartas. Então, vai ficando um pouco mais fácil para a gente poder compreender, né? Então, quando nós jogamos o baralho cigano, as cartas elas não caem aleatoriamente como a gente imagina. Então, eu não sei se na cabeça de vocês, né, quando ali um terapeuta oracular está tirando as cartas para vocês, vocês imaginam que ele está tirando de uma forma aleatória, e não é. Por quê? Porque as cartas elas vão espelhar, presta bem atenção, elas vão espelhar o momento da vida que nós estamos passando. Por quê? Porque ela vai acessar o inconsciente de cada um, daquela pessoa que está ali fazendo a leitura do baralho cigano com o terapeuta, né? Então ele consegue fazer esse espelhamento daquele momento que a pessoa está vivendo. Vocês podem perceber que quando vocês procuram para fazer leitura de baralho cigano, de cartas, vai trazer muito daquilo que você está vivendo naquele momento, né? Por quê? Porque a energia que está ali naquela hora na sua vida. É isso que vai aparecer. Vou trazer na prática para vocês poderem entender, né, quando a gente fala do baralho, como é que isso seria. Então, vamos lá. Por exemplo, vou pegar aqui a carta do caixão, tá? Então, dá pra ver? A carta do caixão, ela fala que você está no momento de transformação, né? De mudança, de transformação. E essas transformações, elas estão vindo por quê? Porque houve um rompimento, houve realmente um corte na sua vida. E esse corte veio justamente para poder trazer amadurecimento, para que você passe para uma nova fase, para que você consiga amadurecer, trazendo para você reflexão, entrando no momento de reflexão, onde você se recolhe dentro de si mesmo e você acessa esse mundo interno, quiçá a sua própria espiritualidade, e onde você fica um momento mais introspectivo dentro de si mesmo, trazendo toda a reflexão dessa transformação, desses cortes que foram feitos para gerar toda essa reflexão e essa mudança na sua vida. A partir dessa reflexão, vai gerando, olha lá, gente, que bacana, autoconhecimento, descoberta de coisas que você tem, de potências que você nem imaginava. Então, é aqueles momentos que a gente passa, que a gente acha que a gente não vai conseguir sair daquele lugar nunca mais. E, de repente, a gente transforma toda aquela energia, às vezes aquele lixo energético, né, que tá ali, e a gente transforma aquilo numa força propulsora para a gente poder crescer, para a gente poder evoluir. Quem já não se pegou fazendo isso, né? Onde você às vezes está ali até adoecido, que a gente está com situações de adoecimento que eu acho que cabe muito bem falar aqui. Recentemente uma pessoa, na verdade, minha família, uma família de ter adoecido nesse último ano por essas questões do Covid. Mais uma pessoa da minha família que eu percebi que teve muitas mudanças com essa situação, aconteceu agora na transição do ano, né, no final do ano para cá, onde os sintomas foram muito fortes, né, da doença, do Covid, e a pessoa estava passando por muito estresse na vida. Acho que vale a pena falar isso. Estava passando por muito estresse, muitas questões pessoais, estava pegando ali, muita briga, muita discussão, né? Então já estava vindo já de uma situação de irritabilidade, não conseguia lidar com o dia a dia. E aí veio o Covid, né? E aí derrubou a pessoa. Derrubou, né? Ao ponto da gente achar até que, né, que não ia conseguir realmente se recompor, mas graças a Deus tá aí. E quando passa tudo isso e a pessoa, ela renasce, ela passa por uma transformação. Mostrei para vocês aqui a foice agora há pouco, que fala da morte, né? O caixão começa falando da morte, mas nem sempre é a morte física, é a morte naquilo que a gente precisa transmutar e transformar em nós. E aí, quando a pessoa renasce, ela renasce
com muito mais descobertas de si mesma. E aí ela consegue perceber coisas que ela não percebia antes. E foi isso que aconteceu com essa pessoa da minha família. Quando saiu dessa fase, passou ali um pouco mais de tempo, começou a ver as coisas de uma outra forma. Que eu acho que é isso que acontece, né, com a gente. Né? Então, é essa autodescoberta, esse autoconhecimento, é entender quais são as questões que estão ali dentro que vão gerando mudanças e transformações. E a partir disso, nós estamos aptos, de verdade, nós estamos aptos a realizarmos escolhas na nossa vida. Então, depois de todo esse processo que o baralho vai trazer para você, eu trouxe algumas cartas que falam sobre essa jornada que nós temos. E depois disso, nós percebemos o quanto nós estamos aptos para fazer escolhas mais assertivas, escolhas melhores para nós, para a nossa vida, para a vida das pessoas. Isso que eu estou falando para vocês é real. Eu contei a historinha aqui através das cartas. Aconteceu mesmo com uma pessoa. Para vocês, outras pessoas eram, né, e passaram por esse processo. Uns mais, outros menos, né? E talvez essa pessoa que eu falei precisava de muitas mudanças e esse momento foi decisivo para hoje fazer as escolhas melhores para si e para a família dele, né? Então, o baralho, ele vai trazendo para a gente crescimento material, vai trazendo para a gente crescimento emocional ou espiritual, né? Porque depende do que você está vivendo e da sua necessidade, daquilo que você precisa. Não é que o baralho vai trazer o que você precisa, ele vai identificar, ele vai orientar e vai trazer clareza para aquilo que você está precisando passar. Então, ele faz esse caminho da jornada assim. E quando consultamos, né, o baralho, ele expressa o momento vivido, como eu falei para vocês, momento atual vivido, né? Fornecendo orientações, aconselhamentos, que essa é uma das funções do baralho, para que a gente possa ter uma vida muito mais produtiva, muito mais positiva e muito mais próspera, porque é exatamente isso que todo mundo deseja. Ter uma vida muito mais próspera, muito mais positiva, mais produtiva, que a gente se sinta útil na nossa vida. Então, o baralho, ele quer, mas primeiro, ser lido, né, porque é da natureza do baralho, né, das cartas, mas mais do que isso, ele traz o aconselhamento para que você viva melhor. É sempre para o bem, para o bom e para o belo, né? É sempre para o seu melhor. Então, por essa razão, o baralho cigano, ele é uma ferramenta terapêutica, como eu falei para vocês em outra live aqui, falando sobre o baralho cigano, né? E para quem deseja se aprofundar no autoconhecimento, né? Ele vai muito mais e traz ele função da sua. Tem baralho cigano, exemplo mesmo, né? De momentos da minha vida, né? Então, quando eu montei o meu consultório anos atrás, eu utilizei. Tá travando de novo? Então vamos lá, de novo. Quando eu montei o meu consultório anos atrás, eu utilizei muito o baralho cigano para me orientar. Porque a gente parte do ponto zero, né? A gente parte do zero e às vezes a gente não tem noção de fato do que vai acontecer. E o baralho, ele vai trazer pra gente possibilidades. E o baralho, ele me ajudou bastante nesse sentido. Tá travando aí, gente? Deixa eu ver aqui. Ah, foi agora? Ai, que ótimo! Então, vamos continuar. Então, o baralho cigano, quando eu montei meu consultório pela primeira vez, toda a parte de localidade,
de saber se aquele espaço que eu tinha ido procurar esse espaço mesmo, a energia seria importante para mim naquele trabalho, vai, gente, me ajudando a ter clareza do que eu poderia, né, trazer ali para o meu espaço, né? Então, ele é assertivo para mim, então eu utilizo ele para me orientar sempre, né, no meu dia a dia, na minha rotina, e eu faço isso mesmo, gente. Não é porque eu tô aqui falando com vocês, não. É uma prática minha mesmo, né? Mas voltando aqui, né? Embora tudo dependa da sua vontade de agir, quando a gente pensa no baralho cigano, o baralho, ele respeita o seu livre-arbítrio. O que significa isso, pessoal? Que as cartas, elas vão trazer, sim, as questões que estão no seu inconsciente. Lembra que eu falei lá no começo? Que a carta, ela vai acessar o seu subconsciente e algumas pessoas mais profundamente o inconsciente. Ela vai espelhar a sua alma. Então, só que ela traz aquilo que está lá, mas ela respeita o seu livre-arbítrio. Assim como, né, como o universo, como Deus, como Oxalá, né, respeita o seu livre-arbítrio. A carta pode falar para você, né, que não tome esse caminho, mas se você quiser tomar aquele caminho, é uma escolha sua. Lembrando que todo caminho, toda escolha que você fizer tem consequências. E isso o baralho também vai te trazer. Quais são as consequências das escolhas que você fizer naquele caminho que você tomar. Então, o baralho, ele respeita, né, o seu livre-arbítrio. E ele indica as tendências. Olha lá, galera, presta bem atenção nisso. Ele indica as tendências de futuro. O que é isso? Que é dessa forma que o baralho consegue trazer tendências de possibilidades que você vai viver no futuro. Entenderam? Né? Então, é legal da gente explicar por quê. Porque, às vezes, as pessoas pensam que o baralho, ele obrigatoriamente tem que adivinhar aquilo que você deseja. Mas ele vai te trazer uma porta, né? Uma possibilidade se você continuar nesse caminho que você está. E é fácil da gente pensar, vamos lá, né? Quando você observa uma criança pequena, né? Uma criança pequena, você tá vendo ela caminhando na casa e a criança, ela não tem muita noção ainda. Então, tem o tapete, tem os brinquedos, ela tá começando a engatinhar e ela vai tropeçando em tudo ali. Você sabe que aquilo que está na frente da criança vai, de alguma forma, fazer com que crie obstáculo para ela e ela vai tropeçar naquilo porque ela ainda não tem habilidade para desviar, porque ela é muito pequena. Um outro exemplo ainda, né? E aí, por que eu tô falando isso? Porque você está vendo que se ela continua naquele caminho na casa, na sala, ela vai tropeçar naqueles brinquedos que estão na frente dela ou vai tropeçar no tapete que está dobrado. Então, é isso que muitas vezes o baralho faz. Ele tá vendo a tendência que pode acontecer a partir da sua atitude. Então, se a criança continua caminhando ali e ela não observa aquilo, ela vai cair. Tô trazendo um exemplo muito simples só para a gente poder conseguir entender que é uma projeção que a gente faz, certo? Que o baralho vai fazer também. Mas existem inúmeras. Essa é aquela que tá ali, mais provável, mais visível. Mas tudo vai depender do quê? Do seu livre-arbítrio. Daquilo que você vai fazer como escolha. Então, a partir do momento que você sabe que aquilo pode acontecer, se você não quer que aquilo aconteça, porque essa é a função do baralho, você vai desviar o caminho, né, gente? Né? Não vai passar por cima não vai passar onde os brinquedos estão, né? Tô agora imaginando que você é maiorzinho, que você já consegue fazer isso.
Então, você vai desviar ou você vai retirar os obstáculos para você poder continuar a sua caminhada, a sua jornada, certo? E é aquela coisa que a gente fala para criança também, né? Não põe a mão na tomada que você vai levar choque. A gente já viu outras pessoas levando choque. Talvez vocês aqui, que estão aqui comigo na live nunca tenha tomado choque, ou talvez tenha. Mas tem aquelas pessoas que nunca tomaram choque, mas fala para o filho não pôr a mão na tomada, porque ele vai tomar choque. O que é isso? Que se ele continuar fazendo aquilo, a tendência é que ele tome choque. Entenderam? Então, o baralho, ele vai fazer essa projeção. Ele vai levar a gente para essa possibilidade se você continuar fazendo isso dessa forma. Seja coisas boas, seja coisas não tão boas. Ele mostra pra gente o caminho. E aí a gente faz o quê? A gente faz as nossas escolhas, né? E eu tenho pessoas que estão aqui comigo, que jogam comigo também, e sabe que eu falo isso mesmo, né? Que nas cartas, olha, tá aqui, tá mostrando isso, mas você não é obrigado a seguir a orientação se você achar que você deve fazer uma escolha diferente. As cartas estão mostrando, mas a escolha é sua e é sempre sua. Mas tá lá, né? As tendências estão lá para que a gente consiga ver e analisar. E aí, como é que eu faço então? Para nós que somos terapeutas e para vocês que desejam trabalhar com as cartas, para quem está aqui que deseja trabalhar com as cartas, a nossa maior finalidade, a nossa maior finalidade é a conexão com o baralho, é a gente ter essa conexão com o baralho. E para isso, eu tenho falado aqui, não sei se vocês estão me acompanhando nos stories, eu tenho falado aqui para vocês que uma das maneiras muito simples para a gente ir aos poucos conhecendo esse universo do baralho é a gente tirando uma carta para nós. Não sei se vocês viram aqui, né? Então a gente vai lá, tira uma cartinha pra gente usar como nós sentimos, ou como é que vai ser, ou tira uma carta para ver aquilo que te representa. Eu gosto muito, às vezes, de tirar uma carta e de saber como é que eu tô me sentindo naquela manhã, né? E aí eu vou, dependendo da carta que sair, eu faço lá meu trabalho de meditação, uma técnica de respiração para começar meu dia, né? Ou eu, se tá muito legal a carta saindo, tá cortando? Então vamos lá de novo, né? Então, para facilitar a minha conexão com o baralho, eu começo o dia tirando uma carta todas as manhãs. E aí isso me ajuda a refletir sobre aquele aconselhamento que a carta está trazendo. Me fale ainda se está cortando, por favor. Coloquem aqui para mim. Aí a partir disso, eu posso tirar a carta do dia, eu posso tirar a carta que me representa, eu posso tirar a carta de como eu estou me sentindo naquele dia, né? Então eu vou tirando as cartas e ela vai me orientando e vai me aconselhando daquilo que eu preciso melhorar como pessoa. Então se você pretende, ok, Márcia, se você pretende, né, atender pessoas, se você tem o desejo de se tornar um terapeuta oracular e atender pessoas, é natural que a gente faça esse caminho de autoconhecimento primeiro, que é as cartinhas que eu trouxe para vocês aqui, lembra? Olha lá. Então, ó, transformar, certo? Opa, cadê a minha sequência? Cortar aquilo que não tá te fazendo bem, né? Gerando uma nova fase e amadurecimento, que eu falei agora há pouco para vocês, né? Entrando aí no momento de recolhimento, onde a gente entra para dentro de si mesmo para poder fazer as mudanças, gerando autoconhecimento e descoberta de quem nós somos e fazendo com que a gente se empodere cada vez mais da nossa essência. Então, aí a gente começa a analisar o que de fato nós viemos fazer no mundo. Independente do que você escolheu para trabalhar, você precisa estar empoderado de quem você é. Você precisa entrar em contato com a sua verdadeira essência, né? E aí, quando você está conectado com ela, né? Quando você achou a chave,
para abrir a porta, para você poder entender como você pensa, como você age, como você se sente bem, aquilo que te traz prazer em fazer, aquilo que te deixa aborrecido. É a questão de você saber mesmo como você é. E aí você começa a adentrar ao universo da sua essência, aí você descobre quais são os seus poderes. Uma outra pergunta que eu faço também de manhã, e para algumas pessoas, né, é qual o seu poder? Né? Qual é o seu poder? Que poder que você tem? Nós temos os nossos poderes. E aí, qual é o poder de vocês? Vamos fazer um combinado aqui? Quem tem baralho? Quem tem cartas? Quem tem baralho cigano aí? Por favor, coloca aqui pra mim quem tiver, para eu poder ver se dá pra fazer esse combinado. Coloca aqui pra mim, né? Pra quem tá aqui assistindo neste momento e para quem vai assistir depois, se você tiver já com o seu baralho em mãos, coloque, né, faça esse exercício de tirar qual é a carta que representa o seu poder. Isso vai fazer com que você se sinta mais fortalecido no seu dia a dia, vai fazer com que o seu dia seja muito melhor. E se por acaso sair uma carta que você precisa melhorar, acolha aquela carta, não só a carta, mas o significado dela para você, e busque melhorias no seu dia a dia, né? Procure então, naquele dia, você está falando que você saiu a carta da nuvem. Deixa eu buscar a nuvem aqui para mostrar para vocês, né? Saiu a carta da nuvem, tá dando nuvem aqui, a danadinha da nuvem. Saiu a carta da nuvem, fala, nossa, o que eu preciso hoje? Preciso ter paciência. Eu preciso tomar cuidado para não ficar tão irritável. Eu preciso tomar cuidado para não gerar conflito nas minhas relações, porque é só hoje que eu tô assim. Às vezes eu acordei e não tô bem, e a gente precisa respeitar isso também. E aí o que eu faço? Eu vou tratar disso, porque de qualquer forma, né, pessoal, as pessoas não são obrigadas a lidar, talvez, com o nosso mau humor naquele dia, né? Então a gente vai, e a gente sabe que às vezes a gente precisa se recolher um pouco, pra gente poder acalmar o nosso coração, pra gente perguntar por que a gente tá tão irritável, por que a gente tá tão... por que tá gerando algum conflito ali, o que a gente não tá conseguindo enxergar dentro de nós que nós estamos nos sentindo assim. Pode ser que nós estejamos no momento onde a gente não consegue fazer uma escolha pra nossa vida mesmo, né? De repente você tá numa situação no momento profissional em que você tem que fazer uma escolha e você não sabe que caminho tomar, né? E quando essa carta aparece, ela vem justamente dizendo, ó, calma, né? Primeiro, tira essas nuvens da frente dos olhos, porque você precisa primeiro enxergar de fato o que você deseja. Aí dá a impressão que eu tenho que olhar para fora. Não é. Aqui ele pede para olhar para dentro. E nessa hora eu preciso saber o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz feliz, o que não me faz feliz, né? Então, são coisas que vocês precisam se perguntar também, né? O que eu faço muito bem, o que eu não faço bem, e o que eu não faço muito bem mesmo, né? Então, é você se reconhecer quais são as coisas que você consegue, quais são as suas habilidades e que coisas que você não tem como habilidade. Não que você não possa vir a ter, que é justamente esse o exercício, de você conseguir identificar para que você possa ter, se esse for o seu desejo, né? Então, a carta, ela vai mostrar para você naquele dia que talvez você não está tão bem, mas por quê? Você precisa olhar para dentro, fazer a pergunta para você poder ficar melhor. Então, é um processo mesmo de descoberta, de autoconhecimento o tempo inteiro. E aí, de repente, você tira uma carta, né? A carta da aliança. Você fala, nossa, hoje eu tô ótimo. Por quê? Porque assim, eu tô propenso a fazer parcerias, a criar mais relacionamentos positivos no meu dia a dia, no meu trabalho. Se você tiver uma empresa, então possivelmente você vai ter pessoas ali que podem ser potenciais parceiros para o negócio. Se você por acaso está em casa, significa que a família vai estar muito mais parceira. Se você, por exemplo, tá começando a ficar com alguém, significa que aquele crush possivelmente pode ser que venha a ter um relacionamento, né,
mais a longo prazo, né? Então, a carta ela vai trazendo para você naquele dia, assim, respostas, ou energeticamente ela mostra como você está, né? De como você está se sentindo e das possibilidades que pode acontecer se você se mantiver naquela energia, né? Então, olha quanta coisa, né, o baralho cigano vai trazendo pra gente. Então, e tudo isso, é claro, eu tenho falado aqui para vocês, né, que é possível a gente fazer tudo isso destravando a nossa intuição. Por mais que a gente tenha o desejo e que muitas pessoas, né, que eu já vi, fazem aí o trabalho autodidata, porque eu sei que tem muita coisa na internet que você pode procurar, que você vai encontrar, mas quando a gente chega numa situação que a gente quer muito desenvolver uma técnica de metodologia, no caso do baralho cigano, uma ferramenta de trabalho, e a gente quer se profissionalizar, a gente precisa realmente de alguém para nos guiar nessa jornada, né? Então, a gente vai buscando ali ferramentas mesmo para que a gente se torne muito melhor a cada dia. É gradual, é passo a passo, mas a gente precisa muitas vezes estar, né, dentro de uma possibilidade aí de alguém realmente nos guiar nessa jornada, né? Então, o baralho cigano, ele é essa ferramenta que eu falei para vocês, né? Além de ser as 36 cartas, trazer uma arte divinatória, ele também traz esse cunho de autodescoberta, autodesenvolvimento, por isso que a gente também chama ele de baralho terapêutico. Então, esse é o resumo aí, a grosso modo, né, do que o baralho é nas nossas vidas e um pouco que eu trouxe aqui para vocês, que é muito mais. Gente, alguma dúvida? O áudio ficou bom aí? Alguma questão sobre o baralho, sobre o que a gente acabou de falar? Lembrando para vocês, né, eu sempre falo aqui no final, né, para quem quer fazer essa jornada e está começando nos estudos, já dá para assistir os vídeos que eu posto lá no canal do YouTube. O link está aqui na bio do meu Instagram, é só dar uma entrada lá que você já cai direto. Não esquece de curtir, né, gente, e também de se inscrever no canal, porque isso é bem importante, tá bom? Então, se vocês não tiverem dúvidas, eu queria agradecer, né, a galera que tá aqui, né, por ter acompanhado a live. E lembrando que o baralho, ele é um caminho para dentro. Acho que a gente pode pensar, ai, que bom, Laísa. Também adoro vocês aqui, de verdade. Gratidão. Né? Então, o baralho cigano, ele é um caminho para dentro. Primeiro, né? A gente fazer esse que se dispõe para isso. Depois, ele vai essa ferramenta ajuda a condução do outro, seja no seu consulente, seu amigo, né? Seu parente. Então, ele vai fazer esse trabalho junto com a gente. Tem perguntas, vamos lá. Quem pode ler as cartas do baralho cigano? Muito bem. Então, Moisés está perguntando quem pode ler as cartas do baralho cigano. Eu falei na live passada, né, e acredito que alguns de vocês tenham visto, que o baralho cigano é democrático. Qual pessoa o baralho cigano? Sim, o baralho seguro. Ok. As questões. A parte da carta, então, o que significa a carta do cigano, o que significa a carta do rato, conceitualmente. Mas, uma das questões que eu tenho percebido, tá, então vamos lá, cortou, né, bora lá. Então, o baralho pode ser lido por qualquer pessoa. Quem pode ler as cartas do baralho cigano? Então, as cartas do baralho cigano pode ser lido por qualquer pessoa. Ele é extremamente democrático. Mas a minha dica e a minha experiência com as cartas dizem que, além de você ter o conhecimento das cartas, que seria os conceitos que as lâminas trazem, que você encontra na internet, encontra em livros, você vai encontrar. Além disso,
você precisa também desbloquear o seu campo intuitivo para você poder fazer a junção das duas metodologias, das duas técnicas, e aí você consegue fazer uma memorização das cartas, ter segurança e confiança, 100% de confiança na sua leitura, né? E isso é uma coisa que eu tenho percebido nas minhas experiências dos últimos anos para cá, como terapeuta oracular e também dentro das aulas que eu já ministrei presenciais para as minhas alunas, né? O quanto isso, de alguma maneira, trouxe bastante impacto na vida dessas pessoas, né? Então, hoje eu consigo perceber que essas duas modalidades, em conjunto, elas têm uma grande potência. E aí você não precisa ficar decorando com palavra-chave, você não precisa ficar preocupado em pegar lá sua apostila para ver o que significa a árvore na saúde, o que significa a árvore no trabalho, o que significa a árvore no relacionamento, porque nós não somos uma coisa só, né? Quando a gente pensa no ser humano, nós somos completo. Então, a gente tem várias dimensões humanas. A gente tem a dimensão do trabalho, de relacionamento, familiar, espiritual, os estudos, a gente tem sociedade, parcerias. Então, a gente tem um universo de dimensões da nossa vida e que aí as cartas vai sair para cada área. Ó, saiu de novo. Eu acabei de abrir aqui e ela saiu de novo. Ela quer ser lida, tá vendo? Então, a carta da árvore, ela vai... você vai olhar para ela tem um conceito para o trabalho, ela tem um conceito para a espiritualidade, ela tem um conceito para a saúde. E como é que eu decoro tudo isso? Né? Então, a maneira que eu vim percebendo que tem dado certo para mim foi de trabalhar a minha percepção daquilo que eu entendo das cartas, né? A partir disso, né, eu consigo trazer a parte... me aprofundar no conceito a partir daquilo que eu percebo através da minha experiência, através das minhas vivências, da minha percepção individual, aguçando o meu campo intuitivo. Como? Destravando a minha intuição. É lógico, né? Existem maneiras de fazer isso, né? E eu tenho feito isso dos últimos anos para cá, né? E principalmente comigo, e tem funcionado bastante, né? Então, essa é uma maneira da gente conseguir, além, né, de conhecer o baralho cigano, a gente consegue fixar muito melhor aquilo que as cartas trazem e o que elas querem dizer para nós. Aí é facinho de ler, porque aí depois as cartas caem e você fala, nossa, é isso aqui, ó, fica muito mais fácil, né? Então, essa é a maneira que eu encontrei, né, pra gente fixar melhor aí, memorizar melhor as cartas. Mais alguma pergunta, pessoal? A Gislene está entrando agora. Gislene, uma leitura aqui do baralho cigano. Na verdade, não é leitura. Eu estou contando para vocês o que é o baralho cigano e como essa ferramenta ela pode trazer muito benefícios para a sua vida, tá? E aí, lógico, né? Para quem desejar uma leitura personalizada, depois é só me procurar no quarto, tá bom? Que aí a gente faz a leitura, não tem problema. Gente, de uma forma, baralho cigano, um pouco disso para vocês e muito mais, e a tendência é que a gente fale cada vez mais. Eu estou aqui todas as segundas e quartas-feiras, às horas, nas lives, trazendo para vocês todo esse conhecimento, né, toda essa bagagem da minha experiência já de muitos anos com o baralho cigano, e nos últimos anos eu tenho, principalmente esse ano para cá, eu tenho sentido essa necessidade de compartilhar, porque eu percebo quando ela é transformadora e quando transformou a minha vida. E eu não, de verdade, não tô falando de dar boca para fora, é porque isso é real. E aí quando a gente sente que deu muito certo pra gente, a gente quer muito levar isso para o outro, a gente quer muito mostrar isso para as pessoas, né? O quanto elas podem utilizar isso para o seu uso pessoal e quanto também você pode utilizar isso como um trabalho, como uma ferramenta, como uma renda extra. Eu não sei se vocês sabem, mas a profissão tarólogo, que a gente se encaixa também, né? Ela foi regulada agora em fevereiro. Fevereiro não. Para você, mas
redução como pode trabalhar, você difícil não, né? BO eu sei a 8, né, que é a categoria lá do CBO, onde a gente tem classificado a profissão de tarólogo. Então, nós podemos trabalhar já isso, é uma profissão mais místico, onde a gente tinha uma série, eu sei que ainda tem uma série de preconceitos sim em relação às cartas, não só o baralho cigano, mas todas as cartas, mas de uma forma geral, a gente fica feliz da gente já ter esse ganho, né, já em pleno 2021, quem sabe, né, isso se estenda e que essas coisas, elas comecem a melhorar mais, e todo mundo que trabalha com isso, muito do que faz, é reconhecer faz. Gente, agradecida mais uma vez. Obrigado a todos vocês que estiveram comigo até agora. E na segunda-feira. Eu ainda não sei se eu faço na sexta-feira. Se quiser, eu dei para você. Não, todas com certeza. Tá bom? Então, um beijo para vocês. Bom final de semana. Boa semana para todos. E né, baralho cigano para vocês aí. Lembrando que ele é um caminho para dentro, hein? Beijos.